Aleluias, glória a Deus. Queridos, feche seus olhos. Espírito Santo, muito obrigado por essa reunião, muito obrigado por esta noite na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, eu quero Te render graças, eu quero Te render toda adoração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não muda, o Senhor não muda. A Tua palavra diz que o Senhor não tem sombra de variação. O Senhor não muda, as Tuas verdades não mudam. Independente das nossas circunstâncias, as Tuas verdades não mudam. Muito obrigado. Nos edifica agora nesta noite. Espírito Santo, Tu és o Mestre, nos ajuda nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando sobre igreja saudável. Igreja saudável. Hoje nós vamos falar sobre uma prática que ela é um pouco equivocada no meio da igreja, que essa prática se chama jejum. Nós vamos falar do jejum. Então você que está nos ouvindo na internet, pelo YouTube, eu quero que você se atente a essa conversa de hoje. Amém? Para a gente começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 14. Eu vou usar a RA, Almeida Revista Atualizada. Mateus capítulo 9, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os... Desculpa, vou ler de novo. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Continua. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto um noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Pode parar por aqui. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do jejum. E Jesus, falando aos discípulos de João, ele falou assim: olha, dias virão em que o noivo será tirado, e quando o noivo for tirado, eles hão de jejuar. Quando ele falou isso, ele não estava falando, te obrigando, dizendo para você que você vai ter que jejuar, como uma regra, não. Mas ele falou assim: será inevitável, quando o noivo for tirado, quando eu cumprir o meu propósito e subir aos céus, então o meu povo há de jejuar. Será inevitável você não entrar nessa prática do jejum, porque o jejum é uma prática que vai te levar em lugares que você nunca pensou. Agora eu quero falar para você o conceito de jejum. O que é o jejum? O jejum natural é o quê? É quando eu me abstenho de algo por um tempo determinado ou indeterminado. Não é isso o jejum natural? Quando eu me abstenho de alimentos, por um tempo determinado ou indeterminado. O que é o jejum espiritual? Se você quiser anotar, jejum espiritual é uma prática espiritual que tem como objetivo abster-se de tudo aquilo que é terra para se alimentar de tudo aquilo que é céu. Então o jejum espiritual é quando eu me abstenho de tudo aquilo que é terra, inclusive alimento, para me alimentar de tudo aquilo que é céu. Então não tem sentido eu falar de jejum, que eu vou jejuar e eu estar trabalhando. Isso é uma prática equivocada de jejum.
você está fazendo uma obra morta. Isso não é jejum espiritual. Porque o jejum espiritual é quando eu me abstenho, quando eu me separo de tudo aquilo que é terra, para me alimentar de tudo aquilo que é céu, ok? Aonde que está o conceito do jejum na Bíblia? Abre aí Isaías 58. E nós vamos ler junto Isaías 58. Então a gente vai conversando e você vai entendendo um pouquinho. Isaías capítulo 58, pela RA. Aqui, deixa eu contextualizar antes da gente ler. Deus está falando para Isaías: Isaías, clama a plenos pulmões. Ele está falando assim, fala alto, porque agora eu vou falar com o meu povo. O povo de Deus, ele estava tendo uma ideia equivocada do jejum. Então Deus precisava ensinar a eles o jejum correto. Parecia que estava tudo bem, mas eles estavam fazendo de maneira errada. Então eu quero mostrar para você. Isaías 58 é a maneira correta do jejum. Ele diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo Isaías a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, veja bem, o povo não estava andando bem, mas você vai observar uma coisa: mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus, dizendo. Então, nessa parte 2, o que a gente vê? Deus fala para Isaías: Isaías, eu quero que você fale com o meu povo que eles estão andando errado. Mas depois, Deus começa a descrever como é que o povo estava vivendo. Parece que eles estavam vivendo bem, parecia que eles estavam interessados. Ele fala assim: esse povo me procura, esse povo me busca. Mas eles estavam buscando a Deus com uma fé errada, eles estavam buscando Deus com entendimento errado. Vamos ver o que eles falavam? Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso, Deus? Por que afligimos a nossa alma e tu... O que é afligir a alma? Sacrifício. Por que fazemos sacrifício e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o trabalho. Continua. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Volta para o 3. Bom, então aqui Deus fala assim: olha, você, Isaías, fala uma coisa para o meu povo, porque eles não estão entendendo. Eles estão me buscando, eles estão interessados em me buscar, mas eles estão pecando contra mim, porque eles estão com uma fé errada, com entendimento errado a respeito do jejum. E qual que foi o primeiro entendimento errado? Ele diz: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça o vosso trabalho. Pode deixar aí. O que é isso? O povo de Deus estava jejuando com objetivo. O que eu aprendo aqui? A primeira coisa que eu não posso fazer: jejuar com objetivo. E a maioria dos cristãos fazem o quê? Jejuam com objetivo. Então eles fazem o quê? Senhor, eu vou jejuar para o Senhor me dar um trabalho. Eu vou jejuar para ganhar uma namorada. Eu vou jejuar para ganhar um carro. Eu vou jejuar para o Senhor batalhar as minhas pelejas. Isso é certo ou é errado? É errado.
Esse é o entendimento errado. Já viu na nossa política? Eles falam assim: vamos jejuar pelo Brasil, tal dia nós vamos jejuar, para que isso aconteça. Isso é engano, porque você está jejuando com um objetivo, para que Deus faça algo para você. E assim o povo de Israel fazia. Ele falava: Senhor, a gente está aqui sacrificando, afligindo a nossa alma, estamos aqui sem comer, e o Senhor não faz nada, entende? E Deus falou: se você jejuar assim, não vai funcionar. Não é assim que jejua. Então a primeira coisa que você precisa entender, que você não pode jejuar com um objetivo. Já viu aquelas pessoas: ai amiga, eu vou jejuar por você, para que Deus ajeite seu casamento. Que engano! Não existe o jejuar por nada, não tem objetivo. O jejum é uma prática espiritual que vem para trabalhar dentro do meu ser. O jejum é uma prática espiritual que vem abater a minha carne e fortalecer o meu espírito. O jejum é uma prática espiritual que vem para mudar a minha condição e não mudar a condição externa. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: eu estou fazendo jejum. Eu falei: você gosta de café? Ela falou: eu gosto. Eu falei: mas você não quer? Ela falou: não, eu estou de jejum de café. Nós nem chegamos nessa parte. Então a primeira coisa, jejum com objetivo não vai funcionar, porque eles estavam jejuando com o objetivo de Deus falar: ó Deus, nós vamos jejuar aqui para o Senhor atacar aquela nação, nós estamos jejuando aqui para o Senhor fazer isso, faz justiça. Deus falou: se vocês continuarem assim, não vai acontecer nada, porque vocês estão jejuando errado. Eu vou te mostrar o que é o jejum, volta lá. Seria este o jejum que escolhi? Deus está falando que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e se estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto de jejum e dia aceitável do Senhor? Ele está falando assim: ó, você acha que jejum é você um dia ficar lá sem comer? Às vezes eu vou conversar com um crente no trabalho que: e aí, tá tudo bem? Quer comer um negócio? Não, querido, estou de jejum. Que isso? Querido, se você não está conectado com o Pai, orando em línguas, meditando na palavra, sozinho com Deus, você não está jejuando não, isso aí é sacrifício. Eu estou te mostrando na Bíblia. Quem é o nosso modelo? Jesus. Jesus, quando foi sair para jejuar, ele foi para um lugar público ou para um lugar deserto? Ah, tá. E por que você quer jejuar num lugar público? Ah, eu estou jejuando e não sai do celular. Ué, isso não é jejum não. Jejum é quando você se abstém de tudo aquilo que é terra para me alimentar de tudo aquilo que é céu. Qual é o objetivo? Mudar o meu estado de crença, mudar o meu quadro de incredulidade. O jejum vem para me transformar, e uma vez que me transforma, isso ecoa lá fora. Bom, quando vocês entrarem no YouTube, rever essa ensino aí. Agora, se vocês verem ninguém falar de jejum, passa esse ensino para eles, gente. O povo de Deus jejua tudo errado. Olha o que ele fala: porventura não é esse jejum que escolhi? Agora vai para os... continua aí. Porventura não é este o jejum que escolhi? Deus falando: que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, que deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo? Continua. Porventura não é este também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em tua casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante?
Você percebe que ele está falando que o jejum, ele opera em você, o verdadeiro jejum, uma transformação no seu interior? Ele está falando assim, a prática do jejum não é para mudar fora, mas é para mudar você dentro, por dentro. Porque ele está falando de procedimentos relacionados ao caráter. Ele está falando de frutos no espírito. Ele está falando que o verdadeiro jejum, ele vai transformar você por dentro. Aleluias. É onde você começa a expressar generosidade. Você olha para o seu irmão necessitado. Você começa a andar em justiça na terra. O jejum não é para você, para Deus fazer algo para você externo, mas o jejum é uma prática que vem para mudar você, o seu estado. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo. Você sabe o que é jugo? Quem sabe o que é jugo? Jugo, quem mora no sítio sabe como é que é isso aí. É uma madeira. Essa madeira, ela linka, era usada para os bois, sabe? Carro de boi, né? Era carro de boi? Você usava, o jugo é uma madeira que você conecta o pescoço do boi aqui, você prende, junto com o outro boi. E ele fica preso para trabalhar, você consegue dar destino para ele. E quando fala de jugo na Bíblia, está falando do quê? Porque depois do pecado de Adão, nós, o ser humano, nós ficamos aprisionados a uma natureza pecaminosa e nós nos tornamos escravos do pecado. Agora, ele fala que o verdadeiro jejum despedaça o jugo. Sabe o que ele está falando? Que o verdadeiro jejum, ele te livra da escravidão do pecado. Então o jejum, ele vem para despedaçar, romper o lugar de escravidão, o lugar de incredulidade. Vamos continuar. Então vamos lá. Então ele fala, se você jejuar correto, olha o que vai acontecer. Eu amo esse trecho. Então, se você jejuar corretamente, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Meu Deus, continua. Então clamarás e o Senhor te responderá. Eu amo esse trecho. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Gente, você dá conta? Imagina você falar: Senhor, Senhor, e Ele fala: eis-me aqui. Fala, filha. Sabe o que Ele está falando? Que o jejum abre uma condição de intimidade entre você e Deus. Se tirares do meio de ti o jugo, o que? O pecado, a escravidão do pecado, o jugo, e o dedo que aponta, que ameaça, e o falar injurioso. Percebe que está falando de mudança de caráter? Ou seja, o jejum é uma prática espiritual que vem para mudar você e não as coisas. Esses dias me ligou uma pessoa de outra cidade e falou: Felipe, eu estava vendo aqui um vídeo, o problema de vocês é a internet, mas vocês são livres, eu não sou dono de vocês, mas é o meu trabalho é dar conselhos. A internet, ela é muito boa, mas ela faz um belo de um desserviço com relação a muitas coisas do Evangelho. E uma pessoa falou assim: Felipe, esse jejum aqui de tantos dias, eu fiquei sabendo que esse jejum de tantos dias aqui é para isso, isso e aquilo. Eu falei: querido, você quer ouvir a verdade ou a mentira? Ele: é a verdade. Eu falei: isso é engano. Já viu o jejum de Daniel? E o jejum de Daniel? Queridos, pelo amor de Deus,
Daniel, deixa eu contar aqui, era um menino de Deus, maravilhoso. E ele falou assim: eu vou jejuar, porque eu quero obter algumas respostas do Senhor. Por quê? Nós vamos falar isso aqui mais à frente. Porque o jejum, ele vai abater a sua carne, não vai? Ele não vai te fortalecer no seu espírito? O que acontece? O jejum, ele vai te deixar mais sensível à voz de Deus, à instrução de Deus e tudo mais. Ou seja, você vai ficar mais atento aos sinais de Deus. Então, Daniel, ele, enquanto não obteve os sinais, ele ficou lá em jejum. Mas depois de alguns dias veio a resposta. Mas aquilo ali foi uma experiência de Daniel. Você não tem que fazer das experiências uma doutrina. O grande erro dos cristãos é fazer das experiências uma doutrina. Eu sirvo, todo dia eu sirvo gente. Sabe o que eu mais vejo de erro? Esses dias me ligou uma pessoa e falou assim: olha, falando de sonhos e visões, e falou: eu tive um sonho, eu não entendi nada, sabe o que eu fiz? Eu fui na internet e eu perguntei para o ChatGPT o que era sonho relacionado a isso. Gente, não é assim. Os sonhos de Deus, quem interpreta para você é Deus, não é o ChatGPT. E eu conheço um monte de pregador que ensina e fala assim: olha, sonhou com um avião, é isso, sonhou. Gente, não é isso, isso é a experiência dele. Deus trabalha dentro da cultura de cada um de nós. Por que você acha que Isaías, os profetas, eles viam um leão, isso, lembra que eles viam essas coisas? Por quê? Porque fazia parte da cultura deles. Entende? Então, você não pode fazer regras das experiências. O que é a doutrina? A doutrina é a palavra de Deus. Aleluias! É importante a gente saber disso. Para mim, essas reuniões aqui são as melhores. Então, vamos lá. Continua. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. O que é um lugar árido? Lugar seco, sem vida. Olha o que ele está falando, o que o jejum produz em você, se você jejuar corretamente. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma. A alma é a parte que emana o quê? Sentimentos, emoções, pensamentos. Ele está falando que aqui, e fartará a tua alma em lugares áridos, ou seja, em dias, Deus vai te deixar, Deus vai te encher de prosperidade. O que é prosperidade? É dinheiro? A ausência de sentimento de falta. Ou seja, em dias bons ou ruins, você vai sempre se sentir completo. Eu tenho jejuado por esses dias, cara, está muito louco minha vida. A circunstância está vindo com uma pressão violenta, e eu estou como aqui, aleluia, e eu falo: Deus, de onde que está vindo essa alegria? Ele de mim. Serás, aí ele fala aqui, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais se faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Sabe o que ele está falando? A sua próxima geração vai trazer um alinhamento sobre a terra. Meu Deus! Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamados reparadores de brechas. Ou seja, homens e mulheres que jejuam vão ser alinhadores na terra, vão trazer avivamento na terra, vão restaurar os fundamentos na terra. Aleluias! Reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Meu Deus, meu Deus!
Se desviares o pé de profanar o sábado, depois eu explico isso com profundidade, tá? Porque o sábado é um símbolo do descanso, é um símbolo da graça. Ele está falando, quando você... O que é profanar o sábado? É quando você sai do descanso de Deus e começa a querer fazer obra por si só, para você constranger Deus, para Deus fazer alguma coisa para você. O que mais o ser humano se relaciona com Deus é por meio de obras. O ser humano profana o sábado. A Bíblia fala que no 7º dia o Senhor descansou. Jesus veio e cumpriu o propósito da cruz, e depois ele falou, está consumado. A obra foi realizada. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo já descansaram de suas obras. O que é profanar o sábado? É eu querer me justificar para Deus com as minhas obras, é eu querer fazer a obra, é eu querer fazer as coisas sem direção. Está entendendo? Não quer dizer que você não possa pregar o Evangelho, mas está dizendo, você quer dar uma forçadinha. E o que o povo de Israel fazia? Queria dar uma forçadinha, profanando o sábado. Ai Deus, nós estamos aqui, afligindo a nossa alma. O Senhor não está vendo a nossa cara de coitado? Eu estou aqui, Deus, jejuando, sem comer, o dia inteiro, e o Senhor não faz nada. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo aos teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar. Eu amo esse trecho. Eu te farei, Deus falando para você, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Quem quer cavalgar sobre os altos da terra? Eu fico imaginando, cara, na minha cabeça aqui, Deus me pegando, me colocando lá junto com ele no cavalo, eu cavalgando nos altos, assim, sabe, andando em lugares altos, onde ninguém me pega, vivendo uma aventura, uma coisa sobrenatural. Ele está falando isso. Se você jejuar, o jejum vai te levar para esses lugares. Olha aqui, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó. Você não precisa firmar o seu coração nessa terra, na herança desse mundo. Quem te sustenta é Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você trabalha, não trabalha? Você acha que o dinheiro vem do seu trabalho, não é? Não é isso? Eu sei que você acha. O dinheiro seu vem de Deus, filho. O trabalho é um meio pelo qual Deus usa para te abençoar, mas a fonte provedora da sua vida é Deus. Eu te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Está ótimo. Então aqui Deus está falando, olha, ele fala para Isaías, ensina eles, fala para eles, deixa eu clamo a plenos pulmões que eu preciso ensinar o meu povo. Eles estão jejuando tudo errado, eles estão fazendo sacrifício, obra morta, e estão achando que eu vou fazer alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, só existe uma coisa que move Deus a seu favor, é a fé. Não adianta você chorar. É sério? Não adianta não. Você pode chorar, pode chorar, ele não vai mudar. A Bíblia fala que ele não muda. Eu não estou dizendo que você não pode chorar, você está entendendo o que eu estou falando, né? Eu estou querendo dizer que bater a perna e espernear para Deus não vai virar nada, porque a Bíblia fala que Deus ele não tem sombra de variação. Deus habita num lugar chamado eternidade. Deus, ele não se move com o seu choro. Deus, ele se move com a sua atitude, atitude de fé. E o jejum é uma prática espiritual que ela muda o seu estado de espírito, entende? Você está assim, ó, ele te coloca em outro lugar.
Ele coloca num lugar de fé, porque você abate a sua carne e fortalece o seu espírito. Vocês estão entendendo por enquanto? Eu não quero te trazer profundidade, eu quero te trazer uma base. Mas a igreja brasileira, ela está pecando na base, ela não sabe jejuar. Eu vou jejuar para Deus me abençoar, eu vou jejuar para isso. Não, querido, pelo amor de Deus, não faz isso é engano. O jejum, quando você for jejuar, você vai jejuar para Deus abater você na carne e te fortalecer no espírito. O resto é consequência. Vamos responder umas perguntas aqui. Qual é o objetivo do jejum? Se você quiser anotar: fortalecer o seu espírito e mortificar a sua carne e conservar a vida de Deus em você. Vou repetir: o objetivo do jejum é fortalecer o seu espírito, mortificar a sua carne e conservar a vida de Deus em você. Segunda pergunta: eu posso jejuar com um objetivo? Sim ou não? Não. Esquece o objetivo. Para com isso. Não existe esse jejum com objetivo. Felipe, mas o meu objetivo é mudar eu. Não, é beleza, esse é um bom objetivo. Mas quando eu falo objetivo, é você jejuar para Deus fazer coisas terceiros. Objetivo de terceiros. Benefícios do jejum. Benefícios do jejum. Primeiro, o jejum promove santificação, purificação, despedaça todo o jugo. Nós acabamos de ler, não é? Que ele despedaça todo o jugo. Ou seja, o jejum, ele opera uma transformação em nosso caráter. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Segunda coisa que o jejum faz em nós: ele nos reveste de autoridade e fé. Ou seja, nós temos através do jejum acesso ao poder sobrenatural de Deus. Abre aí, Marcos capítulo 9. Marcos 9, 17 ao 29. Vamos lá. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que lhe expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, Senhor, e ajuda-nos. Ao que lhes respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Olha como é que Jesus falou com autoridade. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem:
morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Mestre, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não se pode sair senão por meio de oração e jejum. Ok. Então aqui a gente vê uma cena onde os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, porque era uma casta, eram muitos demônios. E Jesus falou: eu vou te dar a resposta para você expulsar. Você precisa de jejum e oração. Então o que eu aprendo? Que o jejum, ele me reveste de autoridade e fé. O jejum aumenta o meu nível de fé. O jejum, ele abre uma condição para eu entrar num poder de Deus sobrenatural. Já aconteceu pessoas possessas que eu expulsei demônio, mas já aconteceu pessoas que estavam possessas que eu não expulsei. Por quê, Felipe? Porque faltava dias de jejum e oração. Por isso que a vida do cristão, às vezes nós transferimos uma cobrança para o homem de Deus e falamos: não, você tem que fazer isso. Não. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo na face da terra. Essa é a missão da igreja: libertar os cativos e oprimidos, curar os enfermos. Jesus falou: eu vou, mas em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão. Ele está falando que é só para o padre? Ele está falando que é só para o pastor? Não, é para a igreja. Eu já tive várias experiências, vários combates, Deus sabe, e eu não tenho vergonha de falar. Tive combates que eu venci, mas tive combates que eu perdi, e eu fiquei tão triste. Deus falou: vai para o jejum, cara. E aí eu ia, e aí ficava mais forte ainda. Isso é normal. O que eu preciso ter consciência? Que o jejum é uma prática espiritual que me reveste de autoridade e fé. Se eu estou fraco na fé, eu preciso ir para o jejum. Se eu não estou conseguindo exercer autoridade no nome de Jesus, não precisa se condenar, vá para o jejum. Quantos já ouviram falar de um homem chamado T.L. Osborne? T.L. Osborne foi um homem fora da curva. Para você ter uma noção, esse cara deu a vida para a África. Muitos falam que ele foi o apóstolo da África nos tempos dele. Ele dedicou a sua vida, ele com a sua esposa, para a África. E eu tinha um livro do T.L. Osborne quando eu era novinho. Talvez você não vai nem acreditar, mas os testemunhos, sabe? A pessoa no meio da multidão não tinha um braço, e daqui a pouco a pessoa estava com os 2 braços. Aquele homem andou em milagres miraculosos. E se você comprar um livro dele que se chama Curar Enfermos e Expulsar Demônios, é um best-seller. Você vai ver que nesse livro de T.L. Osborne, ele fala que ele foi a primeira vez para a África e voltou triste, frustrado, porque não fluiu nada. Eles perderam para o diabo a batalha e voltaram tristes. E aí Deus falou para ele: vá para o jejum. Lembra como é que eu comecei a reunião hoje? Jesus disse: eles hão de jejuar. Haverá um dia em que eles hão de jejuar. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Existem lugares que só vão romper em nossas vidas se nós formos por jejum. Só o jejum consegue despedaçar o jugo. Só o jejum consegue despedaçar as armadilhas do diabo. Existem armadilhas, artimanhas, pressões do inferno que o jejum consegue despedaçar isso sobre a sua vida. Ai meu Deus, estou ficando louco aqui. Terceira coisa que o jejum faz em você: ele te traz intimidade.
Salmo capítulo 25, versículo 14. Abre aí. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Salmos 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O que ele falou lá no versículo? Se você jejuar correto, então clamarás e o Senhor te responderá: eis-me aqui. Ou seja, o jejum te levará para um nível de intimidade. O jejum te levará para um lugar de intimidade. Você quer ser saudável como igreja? Oração em línguas, tempo a sós, meditação na palavra e jejum. Mas o que eu estou falando aqui não é uma regra nem obediência. Você não tem que fazer isso por regra, mas por uma boa consciência. Está entendendo? Eu não vou para o jejum porque eu tenho que jejuar. Jesus não falou assim: ó, eles vão ter que jejuar. Não, ele falou: quando o noivo for tirado, eles vão de jejuar. Ou seja, será inevitável. Para você entrar em lugares profundos, para você conquistar novos lugares em mim, o jejum é a única ferramenta que vai te levar para lá. E essa é uma prática na igreja brasileira muito escassa. 95% da igreja, ou até mais, não jejum, não tem a prática do jejum. Por isso que a igreja está ficando igual ao mundo, porque nós não somos purificados, nós não somos santificados. O jejum é uma prática extraordinária. O jejum te traz sensibilidade. Lembra que nós falamos de Daniel? Ele te traz sensibilidade espiritual, uma condição para entender as coisas de Deus. O que Daniel falou? Enquanto o Senhor não me responder, eu não paro aqui. E ele continuou jejuando. Ele ficou lá, orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando. E o jejum rompeu algo no céu, não rompeu? E ele teve sinais. E o anjo falou: meu filho, o Senhor te ouviu desde quando você fez a primeira oração. A resposta já veio, mas teve guerra. Mas isso aí é um outro assunto legal para a gente falar, sobre batalha espiritual. Mas teve guerra, e o Senhor trouxe a resposta para você. Agora, não é porque Daniel viveu isso que você tem que criar uma regra. Jejum, quantos dias foi lá? 21. Jejum de 21 dias, pelo amor de Deus, gente, isso aí é imaturidade cristã. Ai, o jejum de 21 dias vai te libertar disso. Que engano, querido, que engano. Aonde que está isso na Bíblia? Agora, vocês querem viver isso? Faz o que vocês quiserem, vocês são livres. O meu trabalho, a minha responsabilidade é te ensinar a verdade, e eu vou prestar contas diante de Deus. Agora, o que você vai fazer, querido? Faz o que você quiser. Eu sei que eu vou falar aqui, e muita gente que está ouvindo na internet vai falar assim: esse pastor aí não está com nada. Eu vou continuar vendo o que é sonho e visão na internet, eu vou lá ver lá no Google, no chat GPT, então tudo bem, véio. Cada um vive a vida que quer, você é livre. Eu não sou o seu dono. E o jejum, ele conserva a vida de Deus dentro de nós. Abre aí, Mateus capítulo 9, versículo 15 e 17. Olha o que Jesus fala. Mateus 9, 15 e 17. Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes? Não, leu 16. Não, pode manter aí, desculpa. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Continua. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura, ou seja, o buraco. Pega uma costureira aí, tem como você costurar um paninho novo com um velho? O que vai acontecer? Vai rasgar, vai detonar. Aí ele continua: nem põe vinho novo em odres velhos, do contrário,
rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Anota aí, e ambos se conservam. O que é isso, o vinho? Vou explicar para você como é que funcionava. Naqueles dias, no tempo de Jesus, como é que eles faziam para conservar o vinho? Geralmente eles conservavam em odres. O que é odres? Um recipiente que eles faziam, tipo uma bolsa, de couro, e geralmente era couro de carneiro, alguma coisa assim. E se você colocasse, quando você coloca um vinho novo dentro do odre, o vinho novo, ele vai começar a fermentar, e nesse processo da fermentação dele, ele começa a liberar uns gases. Então, se você colocar num odre velho, o odre novo, ele consegue ter uma elasticidade, uma flexibilidade melhor. Então, à medida que os gases vão se rompendo, o odre vai se adaptando àquela variação dos gases do vinho. Agora, um odre velho, ele já não consegue, porque ele já está bem esticado. Então, se você colocar um vinho novinho, dentro de um recipiente velho, de couro, o que vai acontecer? Vai começar a abrir aqueles gases, liberar aqueles gases, e vai estourar. Agora a pergunta é: você sabe o que é o odre? E você sabe o que é o vinho? O vinho é a vida de Deus dentro de você, e o odre é a natureza do homem. Sabe o que ele está falando assim? Não tem como eu colocar minha vida dentro de um odre velho. Ele está falando assim, se você não nasceu de novo, esquece. Se você não nascer de novo, não tem como a minha vida ficar ali, porque a minha vida vai ser tão grande dentro do ser, que vai explodir ali. E se você nasceu de novo, agora você precisa se conservar. Sabe o que ele está falando? Que o jejum é uma ferramenta que conserva a vida de Deus dentro de você. Aleluia. Porque a ideia de Deus é que a vida dele se expanda em você. Aleluia. Então não tem como Deus fazer algo dentro de uma estrutura velha, dentro de uma mentalidade velha, dentro de um espírito velho. Mas Deus quer fazer coisas dentro de um odre novo. Aleluia. Vocês estão conseguindo entender um pouquinho? Felipe, eu entendi o que você falou. Agora me responde uma pergunta: como jejuar? Como é que eu jejuo? Como é que eu jejuo? O jejum é uma prática espiritual que muda você. Ok, aprendi. Mas como é que eu jejuo? Como é que eu faço isso? Eu gosto de usar o termo, uma vez que você entendeu que o jejum é um dia que eu vou me abster de tudo aquilo que é terra, para me alimentar de tudo aquilo que é céu, então o que eu faço? É um dia que eu escolho para eu ficar com Deus ali. Então, um exemplo: sábado, num trabalho, então eu falo assim, bom, eu vou acordar pela manhã e vou ficar ali, então vou ficar jejuando. Eu posso começar com mini jejum. Talvez você na internet nunca ouviu isso, mas eu uso esse termo para treinar as pessoas. Mini jejum, jejua lá das 6 da manhã a meio-dia. Mas jejuar não é ficar sem comer apenas, é quando eu me abstenho de tudo aquilo que é terra, para me alimentar de tudo aquilo que é céu. Como é que eu me alimento do céu? Orando em línguas, meditando na palavra, adorando a Deus, louvando. E como é que eu me abstenho da terra? Eu não vou trabalhar, eu vou para um lugar retirado. Jesus não é o nosso modelo? Ele foi para um lugar público. Você imagina o pedreiro, auxiliar lá, ou servente pedreiro, ele está lá
ô irmão, você quer comer? Não, querido, estou jejuando. O que vai acontecer com ele daqui umas horas? Ele vai desmaiar, ele está trabalhando. Isso que ele está fazendo é sacrifício. Mas no dia que eu vou jejuar, é o dia que eu me separo para ficar ali, ó. Eu te amo, Jesus, eu te adoro. Ora eu estou orando em línguas, ora eu estou meditando na palavra. É um período em que eu me separo. Uma vez me ligou uma irmã e falou assim: pastor, eu jejuei hoje. Eu falei: que bom, minha filha. Aí eu fiquei 2 horas orando em língua. Eu falei: não, você não jejuou não, você passou tempo a sós. Eu não gosto de falar de tempo, mas jejum minimamente precisa ter pelo menos um meio período ali, pelo menos 6 horas, vai. Mas eu não gosto de falar isso porque o ser humano cria regras, entende? Mas você começa treinando nos mini jejum, ficando com Deus umas 6 horas ali, depois você fala: eu vou esticar um pouquinho. Eu estou trabalhando com vocês na esfera do jejum básico. Depois você começa a jejuar ali, puxa vida, das 8 ou das 7 às 7 da noite, olha que legal. Agora não tem como eu falar que eu estou jejuando, saindo com os outros para servir e tal. Querido, uma vez eu peguei uma pessoa, falei: vamos tomar um café? Vamos tomar. Aí chegamos lá, eu falei: você não vai tomar um café? Ah não, estou em jejum. Eu falei: não, você não está em jejum, caramba. Você está aqui comigo, cara. Não, tudo bem, você quer ficar sem comer, tudo bem, mas você não está em jejum. Outra coisa, aquelas linguagens: Senhor, eu estou entrando agora em jejum. Senhor, eu entrego o jejum. Para com isso, isso é bobeira, isso aí é linguagem religiosa. Não existe isso. Não existe isso. Então o jejum é um dia que eu vou me alimentar daquilo que é céu, senão não tem de valor nenhum, senão é obra morta, é ficar sem comer. Coloca outro nome, ficar sem comer, dieta, sei lá, emagrecimento, como é que chama aquela canetinha lá? Ozempic, Manjaro, inventa qualquer coisa, mas isso não é jejum. Quando é que eu tenho que jejuar, Felipe? Abre a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado Jesus por João Batista, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Continua. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Continua. A seguir foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. Ele não foi para um lugar público não? E ele foi levado por quem? Por Filipe? Pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu vou elevar o nível aqui para você entender, depois eu abaixo o nível, tá? O jejum espiritual mesmo, você é guiado pelo Espírito. Quando é que eu vou saber que eu tenho que jejuar? O Espírito vai te conduzir até lá. E quando o Espírito eu estou falando algo profundo, mas depois eu vou trazer para o raso, só para você entender. O jejum espiritual é quando o Espírito te guia para lá, porque quando ele te guia, você não sente fome nem sede. Você não sente fome, perdão. A Bíblia fala que depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Subentende-se que nos dias anteriores, Jesus não teve fome. Sede sim, normal, mas fome não. Ou seja, o jejum espiritual, você não sente fome, você está com tanta fome de Deus, que você quer ficar com Ele. Isso aí é o que? Quando o Espírito guia a pessoa. Felipe, eu não consigo ouvir a voz de Deus, como é que faz para eu jejuar? Eu não posso? Pode. Quando é o sinal? Agora eu vou baixar o nível do básico. Quando é que eu sei que eu posso jejuar? Simples. Quando você vê que a sua carne está governando o seu espírito. Quando você vê que as obras da carne em você estão mais afloradas. Eu estou mais irritado, estou menos paciente, estou bravo demais, está cheio de coisa no meu coração que não agrada a Deus.
Um dia o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Quando você está assim, vai para o jejum. É Deus sinalizando para você: vai jejuar, filho. Esses dias atrás eu estava muito estressado, muito. Deus falou para mim: vai para o jejum. Vai para o jejum, cara. Então, isso já é um sinal para você identificar o jejum. Ok? Valeu hoje, gente? Deu para pegar uma basinha do que é jejum? Não vai jejuar para ter carro, para ter casa, para ter dinheiro, para ter família. Pelo amor de Deus, gente, não faz isso. Isso é errado. Se você fizer assim, não vai virar nada. Felipe, mas nós fizemos um jejum, eu lembro de um povo que fez jejum e funcionou. Você acredita? Claro que eu acredito. Por quê? Deus se relaciona com o homem dentro da sua religiosidade, dizia o meu pai Bernardes Newgrove. Deus se relaciona com o homem dentro da sua ignorância espiritual. Deus ama tanto o ser que Ele cuida do ser dentro da sua ignorância. Agora, uma vez que eu tenho entendimento, esquece. Então não tem como eu ficar jejuando. Ai, eu vou jejuar, vou estar trabalhando lá, fazendo um monte de coisa, falando com os outros sem comer. Não, você não está em jejum. Você está em jejum intermitente, você está em jejum natural. Tudo bem, mas o espiritual não. Porque o jejum espiritual é um momento onde você se abstém daquilo que é terra para se alimentar daquilo que é céu. Entende? Depois que... é importante eu ensinar vocês uma outra coisa. É uma experiência. Existe um homem de Deus chamado Kenneth Hagin, para a gente finalizar. E o Kenneth Hagin, um dia, Deus falou para ele, isso é uma experiência, isso não é doutrina. Doutrina é o que está na palavra, é o que nós estamos ensinando. Experiência é experiência, não é doutrina. Mas essa experiência ela é muito boa para nós. E Deus falou para ele: Hagin, você está jejuando muito, mas eu prefiro que você, ao invés de jejuar, você viva uma vida jejuada. Então Hagin começou a viver uma vida jejuada. O que é uma vida jejuada? Jejum é uma coisa e viver uma vida jejuada é outra. Tem resultado? Funciona. Tem resultado, funciona, edifica. Mas isso não é jejum. O que é vida jejuada? É quando durante o meu dia a dia eu como menos e mergulho mais em Deus. Ou seja, Felipe, eu estou com dificuldade de jejuar, mas eu vou viver uma vida jejuada. Isso vai me ajudar? Muito. Ou seja, eu começo a reduzir na minha alimentação e começo a orar mais, a meditar mais na palavra. Todo o tempo ali eu estou mergulhado mais. Isso vai te levar para o jejum. Entende? Mas muitas pessoas que ouviram Kenneth Hagin falar isso, porque o ser humano ele é religioso por natureza. O problema do ser humano é que ele abraça o pacote das coisas. Então ele ouve um homem de Deus falar, é assim que tem que ser. Não, é assim nada. A palavra de Deus está acima de todos os homens, inclusive de mim. Então nós temos que seguir a palavra. Então o que acontece? Essa experiência do Kenneth Hagin foi maravilhosa. Só que isso não é uma doutrina. Mas é um bom conselho? Claro que é. Felipe, se eu viver uma vida jejuada, vai me edificar? Vai. Eu vou entrar em lugares em Deus? Vai. Começa a comer menos aí, buscar mais para ver como é que vai ficar a sua vida. Entendeu? Não tem problema nenhum. Vocês entenderam um pouquinho do jejum? Entendeu? Vocês vão praticar o jejum? Amém. Feche os olhos. Espírito Santo, muito obrigado por essa reunião, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Espírito Santo, todas as pessoas que estão ouvindo esse áudio, que estão ouvindo esta reunião, eu oro em nome de Jesus. Coloca uma crise dentro delas, Senhor, para que elas possam entender o que Jesus falou. Quando o noivo for tirado, haverá um dia em que o noivo será tirado,
E quando o noivo for tirado, eles hão de jejuar. Eles hão de jejuar. Eles hão de jejuar. Senhor, que nós possamos entrar nessa ferramenta espiritual poderosa do jejum, que nós possamos mergulhar mais profundo, para que nós possamos acessar, para que nós possamos despedaçar a incredulidade, e que nós possamos acessar o poder de Deus, a autoridade de Deus, a intimidade de Deus, a sensibilidade do céu. Muito obrigado, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém, amém, amém. Dá um abraço ao irmão, fique com Deus.